Hoje a gente vai estudar operações com números naturais e, claro, a gente vai começar com a adição. Tá? A gente vai ver algumas operações mais para frente, mas hoje a gente vai começar apenas com a adição. Então, vamos lá, vamos para a aula. A primeira coisa que a gente vai ver são os algoritmos da adição. Então, a gente vai começar com o algoritmo usual, depois a gente vai ver o outro mais para frente um pouquinho. Então, para a gente entender o algoritmo usual, a gente vai fazer aqui a soma, 330 mais 483. Observa que aqui eu organizei um número em cima do outro, tá? Observando sempre um detalhe que vocês sempre têm que observar. A gente já viu que é unidade, dezena e centena nas aulas anteriores. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste, que isso aqui vai fazer muita diferença para você, tá? Por quê? O que a gente vai precisar entender? Toda vez que você vai montar a adição no algoritmo usual, você tem que se preocupar sempre em colocar unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena e quantas casas tiverem, ok? Então, aqui a gente organizou dessa forma. Então, nesse formato aqui, é só a gente fazer a soma. Olha, 0 mais 3 vai dar o quê? 3. Aí aqui eu tenho ó, 3 mais 8, que vai dar 11. Só que observa o seguinte, aqui ficou só um número 1 e o outro 1 foi lá para cima. Observa que é 11 dezenas. De 11 dezenas ficou uma dezena aqui, as outras 10 vão para lá, porque 10 dezenas é uma centena. Então, para não ter muita confusão, no algoritmo usual, lembra o seguinte, 3 mais 8 deu 11, o 1 fica um 1 bem aqui e o outro sobe para somar com as centenas. Por quê? Porque ele se torna centena. E aí vai ficar, então, ó, 4 mais 3, 7 mais 1, 8. Então, o nosso resultado aqui, 813. A gente fez a aplicação da adição através do algoritmo usual. Ah, professor, existe outro algoritmo? Existe. Mas antes da gente passar para o outro algoritmo, vamos entender como que a gente chama esses números que aparecem aqui, que são elementos da adição. Então, ao primeiro número, nós damos o número de parcela. E o segundo, mesmo nome, parcela também. Tá? Por isso, tanto faz qual o número que fica em cima ou que fica embaixo, todos os dois são parcelas. E o resultado nós chamamos de soma ou total. Esse daqui são os que são os elementos que nós chamamos termos da adição. Então, toda vez que você precisar lembrar dos termos da adição, lembra lá, você tem parcela, parcela, o resultado é soma ou total, ok? Então, vamos para o próximo algoritmo, que é o algoritmo da decomposição. Para a gente lembrar o algoritmo da decomposição, a gente vai usar os mesmos números, 330 mais 483. Só que para a gente utilizar ele, você precisa relembrar lá das aulas passadas que existe um valor posicional para cada algarismo que compõe esse número todo. A mesma coisa acontece aqui. E a gente vai fazer justamente essa decomposição de representar quanto vale cada um desses algarismos. Então, vamos lá, começando com 330. Olha só, esse primeiro 3 aqui, lembra lá, ó, está até aqui em cima, unidade, dezena, centena. A mesma coisa acontece aqui, ó, unidade, dezena, centena. Esse primeiro 3, ele está na casa das centenas. Então, são 3 centenas. 3 centenas são 300. Tá? Mas esse outro 3, ele está na casa das dezenas. 3 dezenas são 30. Então, está aqui. Mas o zero é zero. Ok? Então, se você não lembra disso, se você não está conseguindo compreender essa decomposição, volta lá nas aulas anteriores, porque nós já falamos também sobre isso aqui. Vamos continuar. Agora a gente vai fazer a decomposição do 483. Então, o 483, começando pelo 4 aqui, ó, ele está na casa das centenas. 4 centenas são 400. Mais o 8. O 8 está na casa das dezenas. 8 dezenas é 80. E o 3, que são 3 unidades são 3 mesmo. Agora que a gente organizou aí cada um deles, observa o seguinte, que na montagem que eu coloquei para cá, da decomposição, eu tenho unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena e centena em cima de centena. Por que eu tenho que fazer isso, professor? Porque se você organizar de forma errada, você vai acabar somando unidade com dezena, centena com dezena, e aí vai virar maior bagunça e você vai errar a conta. Então, para ficar mais simples, sempre organiza dessa forma para você conseguir acertar direitinho. E a gente pode fazer as somas. Ó. 0 mais 3, 3. Aqui, ó. 30 mais 80, 110. Ok? 300 mais 400, 700. Observa um detalhe. Aqui é para
ter só dezenas. Aí a gente vai entender por que sobe o 1, lá naquele algoritmo usual que a gente usou agora aqui, ó, que subiu 1. É por causa disso daqui. Preste atenção que aqui eu tenho 110, mas aqui só ficam o quê? As dezenas. Então, se só fica as dezenas, vai ficar o 10 aqui. E esse 1 aqui, que está na frente, esse 1 em unidades, como ele é uma centena, são 100. O 100 tem que passar lá para frente. Por quê? Porque as centenas são somadas aqui na frente, na próxima casa que a gente tem. Então, vai ficar o 10 e o 100 vai para lá para somar com 700. Dessa forma, vai ficar o 3, como eu falei para vocês, fica o 10, e esse 100 aqui foi para lá e somou com 700, ó, o resultado 800. É a mesma ideia que a gente teve aqui, ó. Por isso que a gente diz lá, sobe 1. Sobe 1 por quê? Porque acontece esse processo aqui. Se era 110, o 10 fica que é dezena, o 100 vai para lá para somar, ok? Então, dessa forma, a gente vai ter o resultado final, que é 813. Por quê? Você vai somar 800 mais 10 mais 3, 813, ok? Então, simplificando tudo para a gente resumir, a gente vai ter aí, ó, unidade mais unidade, ou seja, 3 mais 0 dá 3, mais, aqui eu vou ter, ó, dezena mais dezena, ou seja, 3 dezenas mais 8 dezenas, que é a mesma coisa que 30 mais 80, 110, e a parte das centenas, 3 centenas mais 4 centenas, lembra lá que é a mesma coisa que 300 mais 400, o resultado é 700. Lembra que aqui é para ter dezenas apenas, então vai ficar só o 10. De 110 fica o 10 e o 100 vai somar com 700. Então fica 800, aqui ficou o 10 e o 3. Então 800 mais 10 mais 3, 813. Então aqui a gente tem o resultado final sendo aplicado tanto no algoritmo usual como no algoritmo da decomposição, ok? Você precisa conhecer os dois para você entender direitinho como funciona. E aí, a partir daqui, a gente começa a ver as ideias associadas à adição. Então, a gente vai ver aqui duas ideias associadas à adição. A primeira ideia é a ideia de juntar quantidades. Professor, por que eu preciso saber isso? Para você ter mais facilidade, para você interpretar as questões e saber quando você vai utilizar a adição, porque nas outras operações a gente vai ver as ideias que elas têm também, ok? Então, quando você estiver em uma situação onde você precisa juntar quantidades, você vai fazer a adição. Vamos ver um exemplo. Joana estuda no 6º ano B. Em sua escola, há 358 meninos e 536 meninas. Qual é o total de alunos dessa escola? Observa aqui que, para eu saber o total de alunos dessa escola, eu tenho que juntar as quantidades, juntar 358 com 536. E juntar nada mais é do que somar, fazer adição. Então, a gente vai fazer a adição desses dois valores aí. Lembra lá que para montar a adição, a gente vai fazer no algoritmo usual, que ele é mais simples e mais rápido para a gente fazer. Não tem problema se você quiser utilizar no algoritmo da decomposição, vai dar o mesmo resultado, ok? Então, só tenho que me preocupar com o quê? Colocar unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena e centena em cima de centena. Aí a gente vai fazer a adição, ó. 8 mais 6, 14. Olha lá, ficou 4, tá? Subiu 1, porque lembra lá que do 14 o 4 é unidade, e o 1 seria lá do 10, ok? Então, vai somar com as dezenas. E aí vai ficar, então, ó, 5 mais 3, 8 mais 1, 9. E o último que a gente vai ter aqui, 3 mais 5, 8, ok? Então, o resultado, 894. Lembra que a ideia que a gente aplicou é a ideia de juntar quantidades. Juntar quantidade é uma adição, ok? Vamos seguindo. O próximo é acrescentar uma quantidade a outra já existente. Então, toda vez que você tiver uma situação lá, onde você já tem uma quantidade e precisa acrescentar outra quantidade, você vai também fazer adição. Quer ver? Vamos no exemplo. Vimos que na escola de Joana há 894 alunos. Se 87 novos alunos forem matriculados, quantos alunos a escola passará a ter? Observa o seguinte, já tinha 894 alunos. Chegou agora 87, ou seja, eu vou ter que acrescentar esses 87 nos 894. Por quê? A questão quer saber quantos alunos a escola passará a ter. Então, para isso, eu vou ter que fazer esse acréscimo, vou acrescentar. E aqui ó, é justamente a ideia da adição, acrescentar uma quantidade a outra já existente. Então, vamos montar essa adição no algoritmo usual.
Observa que a montagem levou em consideração a mesma ideia que eu estou falando para vocês desde o início. Você coloca unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena e centena em cima de centena. Professor, não tem centena aqui. Não tem problema, então. Vai ficar só o número que tem centena. O que precisa estar certinho, então, aqui nesse caso, é unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena. O que sobrar para o lado esquerdo não tem problema, ok? O que você não pode fazer é pegar esse 8 e colocar debaixo desse outro. Por quê? Porque esse 8 é dezena e não centena. Se você não montar nesse formato o algoritmo usual, você vai errar. Então, lembre-se sempre disso. Unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena e centena em cima de centena. Então, vamos lá. Aqui a gente vai somar 4 mais 7, aqui 11, fica 1, aqui ó, sobe 1 para lá. Lembra lá porque ele passa a ser dezena. Aí aqui eu vou ter ó, 1 mais 9, 10, mais 8, 18. Então, vai ficar o 8 aqui, ó, que é 8 dezenas, sobe 1 para lá, porque ele passa a ser centena. 1 mais 8, 9. Então, o nosso resultado, 981. Então, essa aqui é a quantidade que a escola passará a ter de alunos. Por quê? Porque a gente fez um acréscimo, a gente acrescentou uma quantidade, que eram os 87 novos alunos, a outra quantidade que já existia, que eram os 894 alunos que já tinham nessa escola, ok? Então, essa é a parte que a gente precisava ver sobre a adição, tá? A gente aplicar os dois algoritmos e entender as ideias da adição. Nas próximas aulas, a gente vai ver mais coisas ainda, tá? Mas essa era a parte que a gente precisava ver. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. Tá bom, galera? Então, até mais. Valeu!